Hoje nós vamos falar sobre como praticar o sagrado feminino. Então, eu fiz uma live antes de ontem falando o que é o feminino. Essa live de antes de ontem, o que é o feminino, está disponível no Facebook e no YouTube. Ontem eu fiz uma live só no Instagram, porque eu não consegui fazer aqui no Facebook, falando, oi Paulinha, falando sobre o sagrado feminino de forma geral, e eu acredito que eu trouxe novas perspectivas, né, para quem gostaria de pensar um pouco sobre o sagrado feminino. Só que essa live eu não consegui salvar, então ficou aí na mente, nos olhos de quem viu, porque realmente não estou conseguindo baixar do Instagram. E hoje nós vamos falar como praticar o sagrado feminino. É a continuação da conversa, né? A gente começou antes de ontem e hoje a gente vai encerrar esse ciclo de lives. Então, senta aí, pega seu fone, pega seu chazinho e vamos conversar hoje sobre como praticar o sagrado feminino. A Nara, bem-vinda, que bom! Então, ontem a gente falou um pouco dessa minha percepção sobre o que é o sagrado feminino, né? Então a gente falou sobre uma perspectiva, vou retomar um pouquinho, né, para quem não assistiu, sobre uma perspectiva que eu acredito que seja nova, né? Que o sagrado feminino é um caminho que a gente trilha, entendendo. Oi, Ana Maria! Entendendo que dentro dessa espiritualidade feminina, que é natural, que é a partir do nosso corpo, dos nossos ciclos, a partir de considerar que tudo é sagrado, a partir da gente entender que não precisa transcender nada, você já é sagrada, você já é um ser espiritual, tendo uma experiência espiritual. E quando a gente começa a entender isso e a considerar tudo, principalmente os ritos, né? Os momentos, os marcos que o nosso próprio corpo de mulher nos oferece, aí você começa a entender o que é esse sagrado feminino. Então, como eu falei ontem, não é você ir se encaixar num estereótipo, num modelo. Oi, Clá! Que saudade, um beijo! Não é você precisar se encaixar em algo que você não é, que você precisa se transformar. E uma coisa que eu não falei ontem também, e que também eu acho que é uma armadilha para nós, né? De que. Só um minuto. A gente precisa se transformar numa mulher poderosíssima, dona de si, que não precisa de ninguém. Isso não existe aqui nesse planeta. Nós somos seres sociais e a gente está vendo isso, né? Porque nós estamos sofrendo com esse recolhimento. Que a gente não pode ir lá ver o outro, ver a família, abraçar nossos idosos, né? Abraçar as crianças. Isso é sofrido. Então você não precisa se transformar. Ser uma mulher poderosa não é ser uma mulher que não precisa de ninguém e que é dona do seu destino. Isso também é muito ilusório. A gente está aqui para aprender a contribuir com o outro e nós precisamos sim uns dos outros, né? E nós precisamos do nosso, dentro de nós, do nosso masculino interno. E a gente precisa do masculino que se manifesta em toda a criação. A gente precisa dos representantes do masculino, né? Dos homens. A gente precisa sim, porque a gente está aqui aprendendo justamente isso. Então, se tornar uma mulher poderosa não é se tornar uma pessoa que acaba entrando numa arrogância, achando que a gente, enfim, tem que dar conta de tudo. Isso também é uma grande armadilha, né? E falando mal e denegrindo os homens, não é assim que a gente enxerga, né? Quando a gente começa a trilhar esse caminho de forma profunda e entender mesmo o que é esse sagrado feminino, a gente acolhe, ama, respeita o masculino dentro de nós, né? Que nos serve e nos serviu muito, e a gente acolhe, respeita e ama o masculino fora de nós. Então, não é esse o caminho, né? Não é esse o caminho que eu vejo que chega a um bom lugar, que eu vejo que chega numa paz, que eu vejo que chega naquela humanidade que a gente está querendo criar a partir de agora, né? O caminho que eu vejo é a gente entender
que quando a gente começa a trilhar esse caminho do sagrado feminino, como eu falei ontem, a gente traz o nosso masculino junto, não tem como. É como eu falei, é uma moedinha. De um lado tem uma polaridade, do outro lado a outra. E eu falo para as mulheres, né, nos círculos e tudo, metade de mim é o feminino, metade, 50%, é o masculino. Eu não vou só tomar banho do meu lado esquerdo, passar maquiagem só do meu lado esquerdo, lavar meu cabelo aqui eu falar, ah não, isso aqui não presta, isso aqui não vale nada, esse lado aqui é top, é o melhor, é o que a sociedade precisa mesmo, e esse lado eu visto e cuido, e esse aqui vai ficar maltrapilho. Não existe isso, né, gente? Então, quando a gente começa a curar e a trazer o amor, trazer o olhar, trazer o foco para o nosso feminino, abrir espaço para o nosso feminino, o nosso masculino vem junto mesmo, e ele também se transforma, e ele também vai aprendendo a abrir espaço para esse feminino e é uma conversa, sempre é uma conversa dentro de nós, nesse casal sagrado que existe dentro de nós. Então, eu trago o foco para o feminino porque eu acredito e vejo, percebo que o feminino tem sido desvalorizado, silenciado, desrespeitado, violentado, né, abusado. E esse lado dentro de nós precisa do amor, precisa de estar de volta para ser integrado no ser, e no ser inteiro. Então, nós somos inteiras. A sociedade, a comunidade, ela é inteira, todos fazem parte, né? Então a gente precisa entender isso também, não cair nessa armadilha de uma arrogância, de achar que então, já que o feminino é melhor. Não, o feminino sozinho também já fez muitas coisas negativas e ruins. E o feminino sem o masculino se torna um feminino distorcido. E aí, gente, o feminino distorcido é tão ruim quanto um masculino distorcido. Porque pode cair numa vitimização, sabe? Numa fragilidade controladora do outro, uma vitimização e uma fragilidade que controla o outro através das suas necessidades, que nunca serão totalmente nutridas, essas necessidades de um feminino distorcido. É um buraco sem fundo, é um vazio sem fim. Então a gente não pode fazer isso com a gente também, e nem com os outros, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então quando a gente trabalha o feminino nas terapias, vocês jamais vão me ver falando mal de um homem. Nunca fiz e não vou fazer, porque o masculino está dentro de nós. Se eu falo mal do homem, eu tô falando mal de mim também. Então, o que acontece? A gente precisa trazer um olhar para entender, né, o que tem. A gente tem o nosso pai e as nossas referências de masculino que nos compõem e que também precisam de amor, que precisam de cuidado, que precisam de cura. E na minha visão, da forma como a gente se organizou enquanto sociedade, esse masculino precisa do quê? Do feminino. Precisa sentar, e os dois precisam sentar e conversar dentro da gente, né? E aí fora, quando a gente faz isso dentro primeiro, fora as coisas vão se transformar, as coisas vão acontecer, porque o que existe fora de nós é um reflexo, manifestação do que existe dentro, porque nós aqui somos centelha divina, a gente cria, a gente está criando o tempo inteiro, através dos nossos pensamentos e das nossas emoções. É assim que a vida acontece, né? É assim que o universo se manifesta. Então, quando a gente primeiro resolve isso dentro de nós, se harmoniza com o papai e com a mamãe, né? Se harmoniza com o masculino dentro de nós, que nos deu muito e que nos oferece muito sempre, e abre espaço para esse feminino, tudo entra num equilíbrio. Então, esse trabalho que eu faço, as coisas que eu trago, a consciência que eu trago, são para o equilíbrio. Quando eu falo que eu trabalho com o feminino, é porque o masculino já está lá, aguardando que o nosso feminino ressurja, brote, que o nosso feminino diga, opa, eu preciso de espaço, eu existo, eu estou aqui, eu tenho muita força,
vem ver como é. Então existe o equilíbrio, né? Que é o que nós buscamos. Então essa é a finalidade última desse trabalho, um equilíbrio dentro que se manifesta fora. E eu acredito mesmo, essa é a minha fé, que a gente abrindo o espaço para esse feminino, permitindo que ele se mostre, que ele se fortaleça, que ele atue através dos seus dons, a gente vai curar mesmo, definitivamente, a nossa humanidade. E a gente vai começar a viver como família, como filhos dessa mãe maravilhosa que nos acolhe aqui para a gente ter essa experiência terrestre tão maravilhosa e rica que a gente escolheu, né? Então tá bom. Dito isso, Sol e Lua, arquétipos pai e mãe, isso mesmo, né? Tudo aqui tá na dualidade do feminino e do masculino, né? E aí não tem jeito, a gente passa pelo papai, pela mamãe e a gente precisa trabalhar tudo isso, né? E acolher, e perdoar, e liberar, e aceitar e amar as coisas. Pra gente se libertar, pra gente se libertar, né? Como eu falei ontem, pra gente não deixar nenhum pedacinho nosso pra trás, pra trazer todo mundo pra luz, pra presença e daqui pra frente, né? Então a gente vai falar hoje de uma prática do feminino. Eu não posso deixar de falar que é muito importante, e aí se eu não falar, as sacerdotisas vão brigar comigo, que existem práticas religiosas baseadas na deusa, né? Existem práticas anciãs, antigas, que são práticas religiosas, com seus dogmas, com suas crenças, com seus rituais, baseados na deusa. E isso, né, às vezes pode parecer tão estranho para quem não está acostumada, para quem não leu isso, porque a gente está acostumada a pensar num Deus. E a gente está acostumada na nossa matriz cristã, católica, né, na nossa matriz brasileira, vamos dizer assim, de religiosidade, a gente está acostumada a pensar num Deus como um ser masculino. Ninguém precisa falar, mas é nomeado como masculino. Então é como se nós mulheres não tivéssemos uma representação dentro da divindade. E a gente acabou se acostumando com isso, né? Então, o que aconteceu? Dentro desse panteão cristão, que mesmo que eu não seja cristã, que eu não seja católica ou evangélica, enfim, que eu não tenha essa religiosidade, é uma coisa cultural, a gente acaba recebendo isso, né, do coletivo, a gente acaba recebendo isso da nossa ancestralidade, tá aí no nosso consciente e no nosso inconsciente, né? Então, o feminino ou ele não é considerado, né, como em algumas religiões, ou ele é colocado como uma forma assim, olha, existe esse feminino aqui, ele não é Deus, não é Deus, mas tá, pode cultuar, né? Como, por exemplo, Maria. Maria não é Deus, ela é mãe de Cristo, muito sagrada, muito santa, fundamental dentro do cristianismo, dessa matriz, né, cristã, mas ela não é Deus, não foi ela que criou nada, né? Então, existem religiões antiguíssimas, e isso foi feito um resgate, né? Tem a Miranda Gray, que é uma mulher incrível, que ela fez um estudo, assim, profundo das religiões sagradas, das religiões antigas, né? Que traziam isso, a divindade feminina como a principal divindade a ser cultuada dentro dessa filosofia, né, religiosa. E aí se tem rituais, enfim, formas de fazer isso, que utilizam os nossos ciclos, o nosso corpo, enfim, esse entendimento de que tudo é sagrado, né? A gente acaba, quando a gente considera o feminino como parte da divindade ou como a divindade, é aquele caminho lá que eu falei ontem, né? Que a gente entende que o corpo é sagrado, que o humano, a terra é um ser espiritual, que as árvores têm consciência, que as plantas têm consciência e que tudo é sagrado, né? Acaba chegando nesse mesmo ponto. Então existe isso. E quem se sente afinizado com isso, hoje tem muitos resgates, né, das religiões da deusa. E é muito legal também, é uma forma assim de praticar a espiritualidade
que toca muito a nós mulheres, porque aí a gente se vê representada na divindade, né? E tem essa outra maneira que já me afinizo mais, que é entender que Deus, né, a fonte criadora, a vida, enfim, sei lá, o nome que você quiser dar, que isso também tem para fora dessa dimensão, é uno, não tem dualidade, é uno. Então aí eu gosto de falar Deus Pai e Mãe, né? Dentro da minha espiritualidade, eu expresso a minha espiritualidade principalmente através da Umbanda, que já é uma Umbanda, vamos dizer assim, reformada, que acolhe as medicinas e se comunica muito com o xamanismo. E eu gosto de falar, né? E a Umbanda é cristã, crística, vamos dizer assim, né? Então eu gosto de falar em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Eu faço assim, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Eu falo Deus, Pai, Mãe. Porque para mim é isso. Aqui essa divindade se polariza. Então tem, como fala o meu filho, o Deus, né? Por que ele fala o Deus? Porque eu sempre falei da deusa para ele. E eu falo, a terra é uma deusa. A terra é uma deusa, Pachamama é uma deusa. Então tem Deus Pai e Mãe, Criador, Criadora, fonte, não tem essa divisão. E aí é uno, né, na sua origem. E aí quando vai chegando aqui, então se polariza. Então, pensando, aí você pode ver aí o que, que se encaixa melhor na sua matriz, no seu coração. Não tem caminho, sabe, correto e um outro errado. Não existe isso. É como eu falei, nós somos manifestações legítimas da divindade. A forma como você se sentir mais confortável, sentir que faz, que é o melhor para você e que está mais dentro daquilo que você acredita, que vibra no seu coração, que te faz bem, e que você vê o bem dentro dessa forma, uma forma de praticar o bem, e tá valendo, tá certo. Não tem nada de errado, né? Então a gente vai encontrar o que é melhor cada um de nós, né? Então, para mim, é isso. Então, vou falar isso, né? Tem essas práticas que são religiosas, das religiões da deusa, e tem essas práticas que são espirituais ou espiritualistas, e aí se abre um leque enorme de possibilidades para nós, para a gente expressar a nossa espiritualidade através de uma visão que considera o feminino sagrado e que considera tudo sagrado, a experiência humana sagrada, o corpo sagrado, as manifestações do corpo, o alimento sagrado, a água sagrada, as plantas sagradas. Aí você vai expressar essa visão e essa experiência que você tem de sagrado, né? Que são essas práticas espirituais. Então, essas práticas, elas são, se der tempo hoje, nós vamos fazer um envio de amor incondicional para a Mãe Terra. Quero muito, eu esqueci nas duas últimas lives, também não deu tempo. Mas hoje, se der tempo, a gente vai fazer, tá? Então, essas práticas aí já abre totalmente o leque, porque as práticas espirituais incluem essas religiões da deusa e também incluem outras coisas, né? Incluem, por exemplo, você dentro do seu dia a dia, através dessa visão de que tudo é sagrado, que as suas relações são sagradas, que o seu corpo é sagrado, que a sua sexualidade é muito sagrada. Aí você vai começar a realizar práticas espirituais dentro do seu dia a dia. Claro, gente, dentro do nosso dia a dia, o que, que a gente faz? A gente come, toma água, se relaciona, né? Tudo isso tem a sua sacralidade. Então a gente vai estar o tempo inteiro em contato com o que é sagrado. O tempo todo é só trazer a consciência. Então, por exemplo, no meu filtro que eu tinha em Brasília, estava escrito no filtro mesmo, né? Eu escrevi amor, saúde, botei uns códigos Grabovoi, símbolos do Reiki. Quando eu ia beber aquela água, para mim ela estava programada, imantada com aquelas coisas que eu tinha escrevido lá. Então era um momento, para mim, era uma prática para mim que tinha um componente do sagrado ali. Eu estava ali nutrindo
o meu corpo nutrindo o meu corpo de água e o meu ser daquelas coisas que eu escrevi e programei aquela água. Então é uma prática do dia a dia onde você vai escolher aonde você vai colocar sua consciência para realizar essa prática do sagrado feminino, né? Então, quando eu vou molhar as plantas, igual, eu converso com as plantas, converso com todas, né? Então, eu falo para elas, olha, você tá linda hoje. Eu tô vendo que tem folhas novas, né? Que linda que você tá. O meu filho tem uma plantinha. Aí eu falo, olha, vou colocar água, o Pedro vai adorar de ver que você tá com folhinhas novas, que você deu uma flor. E aí o que que acontece, né? Outra coisa que eu queria falar, já tava pensando em falar isso. A gente fica achando que isso é bobo, né? Ah, que bobagem. Como assim? Ah, que nem o Comadres Lunares, né? Porque um monte de mulher vai se juntar pra ficar tomando chá e meditando com cristal? Que viagem, que bobo isso. Tô vendo, não edifica. Como que isso pode me transformar? Como que eu conversar com as plantinhas pode me transformar? Que bobagem, isso é bobo, né? Por quê? Porque a gente foi ensinadas a considerar tudo que é feminino bobo. E o que é feminino dentro dessas práticas? Você entender que tudo tem consciência, você entender que tudo é sagrado e que você se comunica com tudo e que o tempo inteiro você está em contato com o sagrado. Aí a gente começa tem essa crença, né? As crenças, elas são incríveis. As crenças são incríveis. A gente só precisa aprender a usar elas. Só isso. Porque tanto elas têm um poder de limitar a gente, de bloquear, de sabotar, quanto elas têm o poder de transformar a nossa vida, né? Então, essa crença, ela fica lá arraigada no símbolo lá dentro do nosso cérebro, lá no fundinho. Aí você vai conversar com a plantinha e você fala, ah, que bobagem, até parece que a planta está ouvindo, né? Só que quando você começa a fazer isso, você começa a ver uma transformação interna que é uma potência de conexão com tudo que há, e tudo que há é um campo enorme de energia. Tudo o que há é um campo enorme de energia onde nós não estamos separados desse campo, nós somos endereço frequencial, nós somos uma vibração dentro desse campo. E quando a gente começa a se relacionar com esse campo dessa forma, a gente começa a obter respostas desse campo através disso, através dessa relação. A gente começa a nos relacionar com a gente, com o nosso próprio corpo dessa forma e receber uma resposta do corpo nesse sentido, né? Por exemplo, tem várias pesquisas, né? Tem aquela pesquisa do arroz que escreve as palavras, né? Num potinho com arroz cozido, fechado, escreve uma palavra amor e no outro escreve ódio. Aí deixa os dois potinhos lá, no mesmo ambiente, da mesma forma e tal, o que está escrito amor, ele, enfim, fica lá do jeito que ele tá, dá sol, né? Perde um pouquinho da vitalidade dele, porque passou o tempo. E o que está escrito ódio fica preto, fica mofado, fica todo horrível. Né? Tem essa experiência com as plantas também, tem a experiência com a água, a famosa experiência com a água do Masaru Emoto. Então, o que que é? É a intenção, é a palavra, é a forma como a gente lida com as coisas, se relaciona com as coisas, é que altera a realidade. Então, é totalmente quântico. Essa magia feminina, ela é totalmente quântica. E é ela que cria. Por quê? Porque a energia feminina cria. Quem cria no mundo, quem ajuda a manifestar as coisas no mundo é a energia feminina. É essa magia que, nossa, não é que ela é boba, gente, ela é simples. É simples, entendeu? Não exige não exige um grande templo com coisas de ouro. Não exige isso. Se quiser ter, ótimo, mas não precisa. Então, por isso que você não vai ver um templo do sagrado feminino. O templo do sagrado feminino é o nosso corpo. A água sagrada dentro do sagrado feminino é o nosso sangue. Então, é a água do nosso filtro. Não precisa, né? Então, é simples. Não é que é bobo. É simples.
E dentro desse simples a gente encontra muito, a gente encontra muito, a gente recebe muito e a gente se transforma muito. Então, essa é uma das possibilidades de praticar o sagrado feminino. Dentro de cada ato que você escolhe se conectar, você se conecta e você está em contato com o sagrado o tempo inteiro, ou quando você escolher, dentro daquilo que você quer, né? Dentro daquilo que você se identifica mais, que faz mais sentido para você. Então, percebe que é uma mudança de consciência. Não é assim uma coisa do... Vamos lá, o que eu preciso para praticar o sagrado feminino? Ah, um caldeirão? Caldeirão. Ah, uma fogueira? Cristais. Não, nada disso. Cada um no seu fluxo, no seu, né, na sua forma. E eu, por exemplo, entendo a potência dos cristais, que são pedras, né? Os cristais, eles são os ossos da Mãe Terra. Eles são a biblioteca da Mãe Terra e eles guardam informações. As pedras guardam informações. Então, a gente pode se conectar com esses seres, com essas consciências e receber deles aquela emanação, aquela informação e ela trabalha no nosso campo. Eu gosto disso, para mim faz sentido, por isso que eu chamei a Mari para estar junto com a gente no Comadres Lunares, que vai começar dia 8. Eu entendo o uso, amo a consciência, a força que as plantas têm para curar. Por isso que eu uso as medicinas, né? Por isso que eu tomo os chás antes da minha menstruação, enfim. Eu entendo que existe essa coisa muito simples e realmente a beleza está totalmente nas coisas simples. O caminho para a divindade, para Deus dentro de nós, está nas coisas simples. Como eu falei para vocês, não tem nada para a gente transcender aqui. Aqui só tem coisas para a gente caminhar, trilhas. Aqui nesse mundo só tem trilhas. Essas trilhas todas são espirituais. Mesmo uma pessoa é um ateu que não acredita em nada, ele está se transformando, ele está aprendendo, ele está. Isso é uma experiência espiritual, né? Então, para mim é isso. Então, por isso que eu incluí isso nos Comadres Lunares. Mas uma outra mulher, uma outra pessoa que vai trabalhar o feminino e se conecta com outras coisas, ela vai trazer outras coisas, né? Então, cada uma da sua maneira, encontrando sua forma. Então, trouxe aí uma forma de você se conectar com o feminino através dessas ritualizações muito simples. E que é ancestral. Isso é muito ancestral. Olha, as nossas avózinhas, as nossas avós mais simples, né? Benzedeiras, rezadeiras, cura, tira mal de quebranto, com um raminho, faz milagre. Isso é muito real e é muito. E existe muito no interior desse nosso país. A senhorinha pega um raminho e ela tem muita fé, e ela sabe o poder daquela erva, e ela sabe o poder da fé dela, e ela vai ali, benze o menino, faz aquelas oraçõezinhas simples, gente, simples. Não sei o que, Jesus Maria, pronto. Menino, no outro dia tá ótimo. Isso acontece muito. Essas milagreiras, elas conhecem o poder do simples, elas conhecem o poder do coração feminino, elas conhecem o poder da intenção. E é isso que elas fazem, é assim que elas curam, né? Muito simples. E é assim mesmo. E outro caminho que a gente pode trilhar, que eu comecei a falar ontem e que eu vou continuar na semana que vem, né? Um caminho que é também do sagrado feminino, é através das oportunidades que o nosso corpo nos oferece. E aí, o meu trabalho também tem um trabalho grande baseado nisso, né? Com cursos, com atendimentos individuais e várias formas de trilhar esse caminho de cura. Que é o caminho espiritual, ele é um caminho de cura. Porque ele amplia a nossa consciência, o nosso autoconhecimento e a gente vai vendo, nossa, isso aqui não tá legal, olha, isso aqui não tá gostoso de viver. Será por que que é? Porque precisa de amor, precisa de acolhimento, precisa de liberação, né? Então, através do nosso corpo feminino e do ciclo lunar, a gente tem uma prática aí deliciosa para realizar.
uma das possibilidades, né? Porque tem esses ciclos, né? Dentro da vida sexual feminina que são riquíssimos, né? Que eu falei um pouquinho ontem, a primeira menstruação, a primeira relação sexual, a gestação, para quem, né, gostaria de ou já viveu isso, a amamentação, o puerpério, os ciclos menstruais, que é que eu vou falar, a menopausa. Eu vou dar esse gostinho, porque eu vou falar mais na semana que vem, mas eu vou dar esse gostinho. A menopausa, ela é a coroação da rainha. Eu já falei isso nas minhas lives, mas eu gosto de repetir, tem muita gente nova, né? A, a menopausa é a coroação da rainha. Então, o que a gente aprende sobre a menopausa? Que é um momento horrível para a mulher, que ela está se tornando velha e imprestável, porque a gente acha que a mulher só serve para ter filho e ela não vai mais poder ter filho, e que ela está ficando velha, a mulher velha não é feio. Gente, olha que coisa horrível que a gente faz com as mulheres, né? Não dá, vamos parar com isso, né? Então a gente tem essa ideia e que o corpo ficou louco porque ele parou de produzir todos os hormônios e tá tendo aquele monte de sintoma incômodo e que a gente deveria ter morrido antes, né? Porque isso acontece porque a vida do ser humano se prolongou e a gente agora tá morrendo mais tarde do que a hora que era pra gente ter morrido. Olha que ideia horrível. Então eu vou falar pra vocês o que é a menopausa. A menopausa é o seguinte: é um processo alquímico que acontece através do corpo feminino e o corpo ele transmuta todas as experiências que aquela mulher teve em todos os seus ciclos menstruais, em todos os seus ciclos femininos, desde a sua primeira menstruação ou antes, né, quando a gente começa a descobrir que existe um órgão sexual, a gente vai se masturbar, enfim, fica tudo ali no nosso corpo. Aí a menopausa é o processo alquímico que vai processar tudo isso e transformar isso em poder, em autoconhecimento, em sabedoria e numa maestria tão grande que essa mulher, depois que passa pelo processo da menopausa, por esse processo alquímico, transformador, profundo, espiritual, ela vai poder ensinar outras mulheres mais novas, através da sua própria experiência, a trilhar esse caminho. É claro que vai dar calorão, né? Pode dar, quer dizer, nem todo mundo tem. Mas é claro que pode dar um calorão. O corpo está processando, entendeu? O corpo processa várias informações e está transformando aquilo dentro. Então, isso que é a menopausa. Depois que a mulher passa por esse processo, ela deixa de ser cíclica, porque ela integrou todos os arquétipos através da sua própria experiência. Então ela pode escolher o que ela quer. Ela é a integração dos arquétipos, né? Esse fenômeno de menopausa precoce, como que eu vejo isso? A menopausa precoce depende de caso por caso, né? Às vezes é uma questão que precisa ser vista, olhada, curada através de uma repetição da ancestralidade, uma dor ancestral que a mulher pode ter ido lá e ter escolhido repetir para curar. Pode ser alguma coisa, alguma relação dela com o feminino que precisa de cura. Ou pode ser que o processo dela mesmo de vida, que a experiência de vida que ela escolheu, tenha como resultado essa menopausa precoce, né? Então aí a gente teria que ver se é algo que precisa ser curado, olhado, trabalhado, e a mulher pode voltar a menstruar ou não, né? Ou se é uma questão que é assim mesmo, que tá tudo bem com ela, tá tudo integrado, mas que a experiência dela nessa vida é essa, né? Então tem essas possibilidades, essas questões a gente precisa ver caso a caso, né? Na minha live, ou no meu canal do YouTube, tem uma lista de vídeos, uma lista de reprodução sobre saúde feminina. Lá eu tenho um vídeo para cada tema. Tem um vídeo sobre aborto, tem um vídeo sobre candidíase, tem um vídeo sobre ovário policístico e eu falo um pouco dessas questões energéticas e emocionais que envolvem essas manifestações, esses sintomas no corpo feminino, né?
E isso é a transmutação pelo fogo. O calor é a transmutação pelo fogo. E às vezes transmuta emoções. Então vem o calor junto com uma emoção e ele está transmutando. Não necessariamente a mulher vai ter consciência, né? Então vai vir aquela sensação, ela vai falar: Nossa, eu estou transmutando aquele dia que aconteceu tal coisa. Não. É um processo muito grandioso, sabe? É um processo muito profundo que acontece. Porque o útero, ele trabalha por nós durante a cada ciclo ele vem trabalhando por nós. Então a menopausa não é um erro do corpo feminino. Pelo contrário, gente. É quando o corpo feminino está fazendo o seu maior trabalho justamente para integrar tudo, para a mulher ficar inteira e viver a sua maturidade livre, livre. Uma mulher que passa por esse processo é uma mulher livre, porque ela já entendeu, deixou de ser besta, né? Uma pessoa que é mais velha, quanto mais velha a gente vai ficando, mais besta a gente vai deixando, né? Vai deixando de ser besta, né? Onde estão esses vídeos? Esses vídeos estão no meu canal do YouTube, chama Aflora, o nome do canal. Então, se você procurar no YouTube Aflora Patrícia Lorraine, você vai achar esses vídeos todos e mais vídeos. Toda live que eu faço, eu faço lives há muito mais tempo do que esse retiro, né? Que tá todo mundo fazendo live. Então tem lives lá de há muito tempo atrás eu venho falando tudo isso. Tá tudo lá, tá bom? Então, através do nosso corpo, só para dar um exemplo, né? A menopausa, eu acho muito importante trazer isso. Tem mulheres que já passaram por esse processo da menopausa que trabalham com toda a potência da menopausa, né? Então, se você procurar isso, enfim, menopausa como um momento de transformação, tem livros, essa sabedoria está disponível, mas ela, né, fica ali, sabe, tão restrita, né? Devia ser espalhada aos quatro cantos, né? Mas ela fica ali um pouco restrita. Se você procurar, você vai achar, tá? Então, outra coisa, outro caminho que a gente pode trilhar, que é uma prática do sagrado feminino, é essa relação. Vou insistir nisso, porque Comadres Lunares é baseado nisso, parte do meu trabalho é baseado nisso, que o ciclo lunar ou menstrual, o nosso ciclo é uma trilha espiritual. Vou falar de novo. O ciclo menstrual é uma trilha espiritual, é uma jornada espiritual. Então, se a gente começa a se relacionar, entender isso, tem todo um estudo, né, que a gente vai aprofundar nos encontros do Comadres Lunares. Mas se você começa a entender, ter a informação mesmo, informação, estudar. Ah, tá, lua nova, anciã, menstruação, entendi. E começar a estudar esse arquétipo. Ah, esse arquétipo é silêncio, esse arquétipo é retiro, esse arquétipo é transmutação, entendi. Aí você vai começa a estudar, aí começa a entender o que está acontecendo com o seu corpo, aí você vai começar a se comunicar com o seu corpo, a se comunicar com o seu útero, a entrar numa conversa com o seu ciclo menstrual. E ele vai te mostrar. O útero é o nosso mestre, é o nosso xamã, é o nosso professor. Ele tá aí para isso, né? Então, você vai começar a receber, a entender, a ouvir o que ele quer dizer. E você vai começar a um autoconhecimento mesmo. E olha que existe coisa melhor da gente ter uma trilha, como eu falei ontem, a partir daquilo que a gente é, né? Não precisa mudar nada, está aqui já. Está aqui acontecendo todo mês. Você não precisa nem sair de casa, né? Está aqui através disso e através da gente gostar daquilo que a gente é, sem precisar transcender nada, né? Apenas amando o que você é, entendendo o que você é. Então você vai começar a trilhar uma jornada espiritual a partir daquilo que você é. Aí vou dar só mais um exemplo, porque o tempo também está se esgotando. Através da menstruação, vou falar só da menstruação, que foi por onde eu comecei, como eu falei ontem, é o mais fácil, porque é o mais
óbvio, né, que está acontecendo. O resto a gente precisa aprender a conversar com o nosso ciclo e aprender em que momento a gente está em qual fase, né? Então, falando da menstruação, só mudando a sua relação com o seu sangue, você começa a entender que o seu sangue é sagrado, que o seu sangue é uma potência de vida, tanto de forma física, porque eles, né, serviria para nutrir uma vida que poderia vir, né, que poderia se alojar no seu útero, acolher uma vida e nutrir. Então, aquele sangue tem tudo que uma vida inicialmente poderia receber. Ele tem muitos nutrientes, ele tem uma energia realmente de acolhimento, de aceitação, de recepção. Ele tem isso, né? E energeticamente esse sangue ele tem essa potência de vida mesmo, essa vibração energética, vida, né? Então você começa a entender isso. Aí essa vida não aconteceu, mas a sua potência de criar tá ali. Sua potência de criar é sua. Se você não utilizou ela para gerar um filho, então você vai utilizar ela para outras coisas, para criar outras coisas. A gente não tem só filho humano, né? Essas lives são meus filhos, o projeto Comadre Lunares é um filho que eu partilhei com outras cuidadoras, né, para virem cuidar desse filho comigo. Então, a gente tem muitos filhos e que vem da nossa potência criadora. Então, se você entende isso, que o seu sangue é isso, né, você não vai ter mais vergonha, não vai ter mais sofrimento em receber esse sangue. Pode ter cólica, mas é igual eu falei, a gente começa a mudar a nossa relação com o ciclo e com o sangue, e cólica muda, né? Você pode não ter mais. Isso eu tenho vários relatos, né? Desde 2012, de mulheres que não têm mais cólica, depois que começou a se relacionar de forma respeitosa com o seu ciclo e com o seu sangue. Então você pega aquele sangue e tem muitas coisas que você pode fazer com esse sangue. Mas o mais famoso é plantar a lua. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, plantar a lua é quando você consegue colher esse sangue, diluir ele na água e dentro de um ritual muito pessoal, muito intuitivo, muito do seu jeito, do seu entendimento, você coloca esse sangue na terra. Aí você faz um ritual simples de reverência àquela potência, à sua potência de vida. E ali você, nesse seu ritual, nesse seu momento íntimo com a terra, a partir de uma coisa tão linda, tão sagrada que saiu de dentro de você, aí você vai pedir aquilo que você quer, vai entregar aquilo que você não quer. Aí você vai ver magia acontecendo. Porque para além de você curar várias questões de saúde feminina, com esse pequeno gesto, o ritual, o rito, o movimento do corpo dentro de uma atmosfera do sagrado, ele muda tudo, gente. Ele movimenta o campo e de uma forma muito profunda, né? Por isso que os rituais estão aí na humanidade desde sempre. Porque desde sempre a nossa sabedoria interna sabe o como fazer. Magia, né? Que é essa conversa com o campo. Aí você vai ver as coisas acontecendo através daquilo que você é, através daquilo que foi nos ensinado a negar, mas que agora a gente está aprendendo a entender como sagrado. Só com isso aí você já começa a praticar o sagrado feminino e vai ver muitas transformações na sua vida, muitas. Quem já passou da menopausa e gostaria de fazer esse rito, pode fazer. Pega uma erva, um suco de uva, um hibisco, faz uma amora, faz um chazinho mais vermelho e na lua nova traz aquela força, aquela presença de todos os sangues que foram para o absorvente, que foram para o lixo, porque você não sabia, se perdoa, não tem problema. Traz essa força, faz seu rito na lua nova, que é a lua do arquétipo, né, da menstruação. E observe. Faz sem acreditar. Faz com o coração. E observe o que pode acontecer. Observe, tá? Tem uma pergunta aqui. E a menopausa? Como ficamos depois da menopausa?
Luri, né? Volta depois, quando eu encerrar, você volta um pouquinho a live e eu falei bastante da menopausa, né? Teria mais para falar, mas eu falei que depois da menopausa a mulher deixa de ser cíclica, ela integra toda essa potência, ela integra todas as experiências que ela teve na vida e ela vive a partir da integração, ela é inteira, é livre. É uma mulher maravilhosa, gente. A mulher mais velha, ela é o poder da terra, porque, entende, é uma mulher que é livre, sabe? Sabe essas coisas que a gente fica pensando, ai, o que fulano vai achar? Ai, será que eu faço isso, faço aquilo? Não tem mais, acabou, sabe? Passou, é só a maravilha da vida. Quais são as outras coisas que podemos fazer com a nossa lua, além de plantar? Vocês têm que fazer meus cursos. Ai, ai. Então tá. Vou dar uns exemplos, né? Esse sangue, a gente precisa também saber analisar o sangue. Tem ciclo, porque o útero, ele filtra o sangue. E ele vai filtrar e purificar também o nosso sistema emocional e energético. Tem ciclo que o útero trabalhou mais nesse sentido. O sangue vem escuro, coagulado, o sangue vem denso, ele vem com a energia pesada, porque o útero limpou o nosso sistema, principalmente nos ciclos, né, no mês que a gente teve mais dificuldade emocional, que foi mais difícil, que foi um mês mais pesado. Você vai observar que a sua menstruação vem assim. Esse sangue, eu não recomendo fazer mais nada com ele. Eu recomendo devolver para a terra, agradecer o que foi retirado do seu campo e encerrar, fechar essa parte e começar o outro ciclo de forma diferente, né? De forma nova, com consciência. Mas um sangue que vem vermelho, vivo, mais fluido, né? Pode vir com coágulo, mas vem um sangue mais vital ali, mais incrível, assim, mais lindo, né? Você vai perceber. Aí sim eu recomendo fazer esse tipo de magia, de coisa linda e gostosa. Então eu vou falar um exemplo que vocês podem procurar na internet. Fazer pinturas, desenhos com sangue menstrual. Nossa, é incrível e transformador. Porque você vai pegar o sangue, vai colocar num potinho, não dilui. Pega um pincel só pra isso. Aí eu faço assim, né? Quando eu já fiz. Tô até com saudade de fazer, acho que no próximo ciclo eu vou fazer. Eu faço um desenho de lápis, bem intuitivo ali, sabe? Sentada, sentindo a menstruação, sentindo o seu corpo, conectando com o seu útero. Faz um desenhozinho e depois você pega o pincel e usa o sangue menstrual como se fosse uma tinta. Aí você vai cobrindo aquele desenho. Aí vem na intuição de fazer coisas diferentes. Ali é uma expressão, sabe, assim, não precisa saber desenhar. Você pode fazer de coração, só para colocar para fora algo que tá ali dentro de você e que precisa de uma expressão. E aquilo é muito poderoso. Tira uma foto, porque o sangue vai escurecendo e aquilo vai saindo. E aquilo ali fica. Também é transformador, muito. É muito lindo você ver esse desenho que tá com seu sangue e ele é muito significativo, né? Nós mulheres, a gente sabe que esses momentos, assim, que são potentes para nós, de coisas simples, muitos, nossa, muitos relatos, enfim, comigo e com outras mulheres de uma mulher que foi e o filhinho dela nasceu e ela colocou ele na luz da lua. Gente, isso tudo é magia, sabe? É muito simples, né? É uma mulher que fez um desenho desse, aquilo fica especial, é especial para nós, é transformador. Faz, Paulinha. Nossa, Paulinha é uma artista incrível. Ela tá aqui no Instagram e ela tem um trabalho lindo com mandalas, enfim, uma arte super feminina, linda. E nossa, vai dar uma potência assim pro seu trabalho. E aí procura arte menstrual, pinturas menstruais, sei lá. Vocês vão ver lindos exemplos maravilhosos. Então é isso, gente. Quero um curso para aprender tudo isso. Pois é, aí vai ter comadres lunares. Por que que eu não fiz um curso com informações que as mulheres têm que estudar para aprender? Por enquanto, eu tenho esse curso já, chama Flor da Lua, mas eu não vou lançar ele agora, nesse momento que nós estamos. Por quê? Porque a gente está precisando de autocuidado.
A gente está precisando de descansar, né? A maior parte das mulheres, né, do meu público, são mães, estão num trabalho remoto, né, dentro de casa, tendo que lidar com as crianças surtadas dentro de casa, com as tarefas domésticas, e as mulheres não estão tendo tempo para parar, respirar, se cuidar. Então, e é claro que é terapêutico. Eu sou terapeuta, para mim tudo que eu faço é terapêutico, né? Eu sempre trago uma coisa que é para transformar mesmo. Então, o Comadres Lunares, ele tem esse propósito de ensinar sobre o ciclo lunar, mas você não vai sentir sobre o ciclo lunar, os cristais e as plantas, mas você não vai sentir que você está aprendendo, estudando, não. É um momento de vivenciar, um momento da gente aprender a criar espaços de autocuidado. Então é um encontro por semana, né? São 4 encontros. A gente vai começar na lua cheia de maio, que é a lua de Vesak, né? A lua onde que Buda se iluminou. É uma lua especial demais. Então a gente vai começar num momento assim, vai ser delicioso, sabe? Não é porque fui eu, não é porque é um filho meu, não. Mas assim, eu queria fazer esse curso sem estar conduzindo, porque conduzindo é diferente, né? Vai ser muito gostoso, gente. Vai ser muito gostoso. Tá bom, meus amores? Deixa eu ver se dá tempo da gente fazer. Ah, vamos fazer só uma, uma conexão aqui? Uma meditaçãozinha, né? O que vocês acham? Vamos? Antes da gente terminar a live. E aí, semana que vem, dia 5, eu vou ter outra live, tá bom? Ah, sim, gente, dia 1º, que é amanhã, a partir das 2 da tarde, no Facebook do Rex, a gente vai ter um evento mundial incrível, lindo, do Facebook do Rex Thomas. Se conectem lá a partir das 2 da tarde. Eu vou estar lá também, vou trazer os rezos e cantos e pessoas de vários lugares do mundo. A gente vai estar emanando esse pulso de luz aí para a Terra, para a humanidade, com muitas orações, muitos cantos e muita celebração, tá bom? Espero vocês lá também amanhã. Então vamos fazer uma emanaçãozinha antes que caia o Instagram, que ele cai em 1 hora. Então se conecta, respira. Quem não tiver de fone pode ir lá colocar o fone se quiser. Alinha a coluna. Deixa uma respiração bem natural, deixa seu corpo respirar de acordo com aquilo que você está precisando agora. Solta, abre o ventre, abre o útero, abre espaço, solta, abre mais com amor, sem restrições. Abre mais e mais e mais. Abre espaço para o seu útero. Isso. Respira e leva a respiração lá para o útero. Respira com o seu útero. Inspira com o útero. Solta. Inspira com o útero. E solta. Perceba que todas essas palavras, tudo que foi dito, tudo que você ouviu, dançam, permeiam pelo seu corpo, no seu coração, na sua mente, atuam também no seu útero, no seu quadril, nos seus órgãos, no seu pulmão. Tudo isso dança com você e traz novas energias, novos movimentos, novos entendimentos. Lá do centro do universo, um raio de luz amoroso, suave, acolhedor, um feixe de luz se direciona para o alto da sua cabeça. Uma luz branca, muito suave, e se derrama sobre a sua cabeça, entra pela sua cabeça, trazendo clareza, paz e harmonia para todo o seu ser, e se derrama por todo o seu corpo, a partir da cabeça para o pescoço, para a coluna, para os ombros, para os braços, para as mãos.
para os órgãos, para o quadril, para a barriga. Preenche o seu útero, para as pernas e para os pés. Muito suave, amorosamente, trazendo relaxamento e paz. Enquanto você se delicia com essa luz que vem do centro do universo, lá do centro da Terra, um feixe de luz, laranjado, roseado, se direciona lá para o seu períneo, para a base da sua pelve. E por ali, amorosamente, carinhosamente, compassivamente, entra também pelo seu corpo. E essa luz vai te preenchendo a partir da pelve, para as pernas, para os pés, para a coluna, para os órgãos, no útero, no coração. Essa luz é puro amor, puro amor. Para os braços, para as mãos, para toda a sua cabeça. E essas duas energias se encontram, se encaixam perfeitamente dentro de você. E através da sua respiração, elas se expandem mais e mais a partir de você, se expandindo, expandindo por todo o seu corpo, por todo o seu ambiente, a sua sala, o seu quarto, por toda a sua casa, por toda a sua cidade, expandindo, 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 por todo o nosso país e se expandindo mais e mais por toda a terra, envolvendo toda a terra de amor, de prazer, de alegria, de consciência. E expandindo mais e mais e mais por todo o universo. Respire e sinta o universo dentro de você e você dentro dele, fazendo parte dessa família cósmica, das estrelas, das galáxias, dos mundos dentro de mundos. E quando você sentir que está bom, retorne seu foco e a sua energia para você com a sensação de paz e de amor para dentro do seu útero e dentro do seu coração. E assim está feito. Gratidão. Gratidão, meus amores, minhas queridas. Nossa, Lourdes, Luísa. A Emily entrou, Edith. Assistam a live, gente. Compartilhem essa live com as mulheres que precisam ouvir tudo isso, tá? E essa live vai para o YouTube também, tá bom? Gratidão, Tati. Gratidão, Luzia. Que bom, a Fran entrou, a Márcia. Gratidão, Paulinha, sempre. Um beijão enorme para vocês. Vou encerrar aqui. Um beijo, minhas lindas. Até amanhã, hein?